do Mindset Alpha. Primeiro vídeo, gente, hoje do canal, trazendo um tema muito especial para esse momento que vivemos agora, que é essa pandemia do coronavírus. Bem, o tema que quero falar hoje é relacionado à pandemia, mas não propriamente ao vírus, e sim a uma parte que é condicionada por esse processo, que é um processo que impacta não somente a parte biológica, mas também impacta a parte psicoemocional de nós que estamos inseridos nesse cenário, certo? E partindo desse princípio, nós podemos até chamar isso de Matrix do coronavírus. Essa Matrix, gente, nada mais seria do que 3 aspectos condicionantes contidos nesse momento que estamos vivendo. Esses 3 aspectos que visualizo nesse momento foi falado há muito tempo atrás por um cara chamado Napoleon Hill, que é um grande autor, um best-seller no campo de desenvolvimento, no campo de sucesso em geral. E nele, em um dos livros dele, eu vou deixar o nome na descrição para quem se interessar, ele falava de 3 grandes medos que aprisionam e despotencializam a ação humana. Ou seja, tira aquele potencial de criação, esse potencial inerente a nós, que muitas das vezes se encontra adormecido e não conseguimos alcançar aquilo que almejamos. Bem, esses 3 grandes aspectos condicionantes que condicionam negativamente a todos nós que estamos inseridos nesse momento são o medo da doença, o medo da escassez e o medo da morte. Falar de medo, gente, é um tanto quanto complexo nesse momento que o medo paira em todos os cantos. Mas é muito importante falar sobre o medo para que alcancemos a liberdade. Afinal, se não reconhecemos qual medo temos, nunca saberemos o que é ser livre. Isso é muito óbvio, afinal, uma coisa está interligada à outra em um sentido contrário, em um sentido oposto. Então, uma vez que se tem um medo excessivo, se veta uma liberdade, certo? Então vamos falar primeiro do primeiro medo, que é o medo da doença. O medo da doença, gente, ele mexe muito, mas muito, não só na nossa psique, não só no nosso lado psíquico, mas também no nosso lado emocional e, sobretudo, também no nosso lado físico. Isso a gente às vezes não se atenta muito, por mais que a gente saiba. E como a gente sabe, como muitos de vocês conhecem, existe um efeito no nosso corpo chamado placebo. O placebo nada mais é que um remédio de farinha que, ao ser ingerido, ou enfim, ou qualquer tipo de circunstância que faça a gente acreditar que vai obter a cura, ou seja, ao ingerir esse remédio ou acreditar numa cura, fielmente essa cura acontece. E muitos de vocês já ouviram, já viram várias notícias sobre o funcionamento do placebo. Agora, uma coisa muito lógica, só que não muito falada, é o análogo ao placebo, que é a falta de fé nessa cura. Ou, ainda mais profundo, é a falta de fé na saúde. O que seria isso? Um estado de pânico, um estado de exaustão da vontade de ter a saúde. E isso é muito inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que estamos em pânico, por conta do medo de ficar doente, nós trilhamos o caminho contrário ao caminho que o placebo faz, por exemplo. Ou seja, o placebo, enquanto vai em um caminho de fazer que o corpo acredite que está sendo curado e por si só se cura, o efeito contrário, por conta da doença, desvitaliza o nosso corpo físico. E isso nada mais é que uma reação à nossa mente constantemente remoendo esse fato do medo da doença
e nosso emocional reagindo à nossa mente. E por fim, o nosso corpo reagindo ao nosso emocional, que reage à nossa mente, fica mais debilitado, nossa imunidade baixa, e aí sim damos ainda mais brecha para a doença. Ou seja, se nós pararmos para analisar, o medo da doença causa mais possibilidade de se adquirir uma doença. Partindo para o próximo princípio que vivemos, que estamos inseridos, nós temos o medo da escassez. E aí eu queria mencionar pontualmente uma consequência desse medo. Bem, o medo da escassez, ele traz, antes de tudo, uma crença limitante. Uma crença limitante nada mais é algo irreal que nossa mente acredita e que condiciona nossas ações de uma forma negativa. Essa crença limitante instalada pelo medo da escassez faz com que nós tenhamos a sensação e o pensamento recorrente, mesmo que inconscientemente, de que as coisas irão acabar. Isso remete muito àquela situação pontual que eu iria mencionar, seria a questão dos supermercados sendo esvaziados. Isso, gente, é uma coisa extremamente delicada, porque tem várias outras coisas por trás. Afinal, as pessoas começaram a esvaziar completamente prateleiras como se não houvesse amanhã. E isso colocou à vista alguns aspectos muito desumanos. O que eu quero dizer com isso é que uma vez que o medo tomou conta, que a sensação de escassez tomou conta, as pessoas esqueceram que estão no convívio social e esqueceram primordialmente que nós não estamos aqui para um feito umbilical, para uma vida por si. Nós vivemos e sobrevivemos a partir do coletivo. E a partir de sobrevivemos a partir do coletivo também é válido nessas circunstâncias. O que eu quero dizer? A partir do momento, se a gente pensar logicamente, a partir do momento que esvaziamos prateleiras, esvaziamos recursos, nós deixamos menos recursos para outras pessoas, isso é óbvio. E quando esvaziamos recursos e deixamos menos para outras pessoas, essas outras pessoas, bem provavelmente, podem se encontrar numa situação de ficar mais debilitadas. Ou seja, um exemplo prático. Se esvaziar a prateleira de álcool em gel, é uma precaução muito falada, muito recorrente nesse momento, pessoas irão sentir a falta daquele recurso no seu dia a dia e talvez se infectarem por não estarem se prevenindo corretamente. Claro, isso é um exemplo pontual, mas nos outros recursos também tem-se um impacto na questão de saúde das outras pessoas. Então, se as pessoas não pensam nas outras nesse momento, elas ajudam também a disseminar a doença que tanto querem prevenir. Então, o medo da escassez também ajuda a propagação da doença, uma vez que isso toma conta da sua lógica, do seu raciocínio e do seu emocional por completo, certo? E por último, gente, temos o medo da morte. Um medo, obviamente, muito interligado, muito entrelaçado ao medo da doença. Afinal, se temos uma pandemia, se temos uma doença que causa muito medo, que causa muito receio e causa muito alvoroço muitas das vezes, o medo da morte coloca-se em evidência. Afinal, todos querem sobreviver em suma. É da natureza humana buscar sobrevivência. Mas, uma vez que deixamos nos tomar conta pelo medo da morte, nós atentamos contra a própria vida. E o que eu quero dizer com isso? Uma vez que nós estamos no fluxo, e fluxo eu não estou colocando como algo místico, mas sim como um condicionamento de trilhar um caminho extremamente seguro, entre aspas, porque, enfim, margem de risco nós corremos todos os dias, querendo ou não. Mas querer excessivamente uma segurança, uma pseudo-segurança,
e temer excessivamente a morte vai de contra a nossa vontade de criar, a nossa vontade de tomar iniciativa, a nossa vontade de viver muitas das vezes. Afinal, se nos trancafiamos dentro de nós mesmos com medo excessivo de viver e de criar e de vivenciar algo novo, nós atentamos contra a sensação de vida, a sensação de liberdade, a sensação de se encontrar cada vez mais. Então, o medo da morte, por consequência, é um congelamento da própria vida. Então, gente, eu queria trazer esse conteúdo para vocês, para ver se conseguir agregar algum valor para a vida de vocês. E se esse vídeo agregou algum valor aí para você, deixe o seu like e também deixe os comentários falando aquilo que faz sentido para você, aquilo que você busca também. Eu quero conhecer um pouco mais de você. Afinal, isso aqui é para agregar algum valor na sua vida, certo? Tamo junto, até a próxima.